Chega mais gente boa para mais uma conversa sobre direito penal. E hoje nós falaremos dos crimes dos artigos 297 e 298, falsidade de documento público e falsidade de documento particular. Mas antes, não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, curta os nossos vídeos, compartilhe os nossos vídeos, coloca o seu comentário e aperta o sininho, marca o sininho, porque toda vez que chegar vídeo novo, você vai ficar sabendo. E hoje nós estudaremos os crimes dos artigos 297 e 298, falsidade de documento público e falsidade de documento particular. Vejam que esses crimes têm o objeto material gravitando em torno do documento, ora público, ora particular. Então, o nosso ponto de partida será o estudo das teorias sobre documento, qual o conceito que adotaremos para documento para efeitos penais. Falaremos dos aspectos, dos requisitos do documento para efeito de configuração desses delitos. Passaremos a essa separação baseado no critério legal. Veja que o legislador separou documento público de documento particular. Então, nós faremos uma incursão sobre essas definições, o que se entende por documento público e o que se entende por documento particular. Posteriormente, falaremos das bases comuns a esses delitos, porque eles trazem a mesma conduta típica, mudando apenas o objeto material, é dizer, todos os dois falam falsificar no todo ou em parte. No 297, documento público. No 298, documento particular. Ou alterar o documento verdadeiro. Então, falaremos desse aspecto comum, falaremos posteriormente dos aspectos específicos do artigo 297, tem algumas coisas interessantes e importantes para você conhecer, e fecharemos com algumas questões interessantes, debates interessantes sobre o uso do documento e sobre a súmula 17 do STJ. Pois bem, considerando que o nosso estudo se direciona a compreender os tipos penais dos artigos 297, falsificação de documento público, e artigo 298, falsificação de documento particular, o nosso estudo não poderia começar por outro ponto, senão pela investigação do que vem a ser documento. Qual a acepção de documento para efeito de configuração destes crimes? Qual é a acepção de documento a definir com propriedade o objeto material desses crimes? Pois bem, existem duas teorias: a teoria estrita ou formalista e a teoria ampla. A teoria estrita ou formalista restringe o conceito de documento a algo escrito, seja em papel ou não, mas algo escrito. Por essa teoria, por exemplo, não ingressaria no conceito de documento a fotografia. Do outro lado, nós temos a teoria ampla, que nos proporciona um conceito de documento mais abrangente, ou seja, transcende a ideia de que seja algo escrito somente. Passa pela ideia de ser um suporte material. Aliás, o Código Penal espanhol traz, quando se refere a documento, faz essa abordagem ao colocar para nós essa ideia de suporte material, independente de ser escrito ou não. Aqui no Brasil, a nossa doutrina tem mostrado preferência pela teoria estrita, baseando o seu argumento, fundamentando isso nas disposições do Código Civil e até mesmo do Código de Processo Penal. Quando fazem referência a documento, fazem sempre mencionando ser uma peça escrita. Tá bom? Essa é a linha de raciocínio mais
comum na nossa doutrina. Muito embora seja importante considerar que o tema é divergente, tá bom? Há também quem defenda a teoria ampla. Parece-me que Luiz Regis Prado segue essa linha de expandir o conceito de documento, entendendo o documento como um elemento normativo e, por isso, caberia ao intérprete trazer a adequada compreensão do que vem a ser documento para a configuração destes tipos penais. E nesse ponto, Luiz Regis Prado faz uma reflexão que me parece importantíssima, porque ele pondera, olha, o registro dos fatos jurídicos relevantes, eles antes se davam de maneira escrita, basicamente só assim, numa peça, num papel, por exemplo. Contudo, com o passar do tempo, o registro das informações passou a ocorrer de variadas maneiras. CD, disquete, olha, o disquete. Ainda usam disquete? Bom, eu usei disquete, viu? Eu usei disquete. Pois bem, o disquete, o CD, como não considerar essas novas formas de armazenamento de informações e algumas delas, evidentemente, com relevo jurídico. Então, partindo dessa compreensão, Luiz Regis Prado demonstra inclinação pela ideia de uma acepção mais ampla, mas parece-me ser minoria, tá bom? E aqui também cabe acrescer que soma-se a esse pensamento de Luiz Regis Prado a Lei de Acesso à Informação. Consultando a Lei de Acesso à Informação, vocês poderão verificar que lá há uma definição de documento como uma unidade de registro de informações, independente do suporte ou formato. Então, parece-me que a legislação caminha no sentido de ampliar, mas isso para o futuro. Hoje, a nossa doutrina tem uma inclinação maior pela teoria estrita ou formalista de documento. Agora, nós conheceremos os requisitos de um documento para que ele seja objeto de proteção desses delitos, artigo 297, 298 do Código Penal. São 3 requisitos. O documento deve ter forma escrita, autoria certa e conteúdo jurídico relevante. Forma escrita. O documento, ele ganha relevância no ambiente da fé pública, porque é através dele que nós fazemos o tráfego jurídico de informações. Então, o que acontece com o documento, em essência, é uma perpetuação daquilo que está registrado nele. O documento serve para registrar, por exemplo, a exteriorização de vontade de alguém, uma declaração, uma manifestação, que nós veremos a seguir, de conteúdo jurídico relevante. Então, para ele ser objeto de proteção, ele precisa ter forma escrita, porque a forma escrita é o que faz com que aquilo que está plasmado no documento seja compreensível pelos outros. Não só isso, compreensível pelos outros e se perpetue de maneira indeterminada, por tempo indeterminado. Eu não estou dizendo que será eterno, estou dizendo que é permanente. Então, quando eu falo da forma escrita, lembre-se, não interessa o idioma, pode ser qualquer idioma, basta que seja compreensível pelas pessoas em geral. Um escrito indecifrável, um escrito que só quem fez entende, não é documento para efeito desses crimes. O escrito, pouco importa como foi feito, se impresso, se manuscrito ou digitado. O que interessa é que seja escrito e compreensível de um modo geral e que esse registro seja duradouro, ou seja, permanente. Pode não ser eterno, mas precisa ser permanente. Segundo requisito, a autoria certa. A autoria certa já exclui de imediato do conceito, ou melhor, dessa acepção de documento protegida por esses crimes, pelo 297, pelo 298, ou melhor, pelas normas que nós temos aí, é o documento apócrifo.
o documento anônimo, o documento sem autoria, este documento não é objeto de proteção. O objeto de proteção é o documento que tem autor certo, a autoria certa. E isso eu vou verificar quando eu pego um documento, olho quem assinou, sei quem foi o autor. Cuidado para você não confundir. A autoria do documento, eu faço referência a quem está manifestando vontade naquele documento. Nem sempre é a pessoa que digitou ou escreveu, mas sim aquele que assinou. Ele é o autor deste documento, porque o que me interessa é a manifestação, a declaração, a exteriorização consignada ali. Então, quem é o autor, quem assinou, esse é que me interessa. Mas às vezes a assinatura não vem com o próprio nome. Está lá, João da Silva. Esse é o meio convencional, mais prático, direto, imediato. Verifiquei a autoria. Mas às vezes, João da Silva é conhecido pelo pseudônimo de Passarinho da Esquina 5. E ele sempre assina os documentos como Passarinho da Esquina 5. É o pseudônimo dele. E aí, naquele documento, ao invés de colocar João da Silva, ele botou Passarinho da Esquina. Opa, Passarinho da Esquina 5. Eu sei quem é o autor. Pseudônimo de João, eu pego, associo, consigo identificar. Está valendo. Esse documento está protegido. Ou então, o pai escreve para o filho, manifesta, exterioriza para o filho e ao final assina pai. Quem é o pai de Antônio? Ah, o pai de Antônio é José. Então, se assinou pai, quem fez? José. Isso também me permite identificar a autoria. Então, esse documento é objeto de proteção também. Ele preenche o requisito. Terceiro requisito. O terceiro requisito é conteúdo jurídico relevante. Documento, como o nome já diz, e eu já venho trazendo para vocês, é um registro de informação. Então, documento precisa ter conteúdo. Documento sem conteúdo não é documento. Ou seja, um papel em branco assinado não tem conteúdo nenhum. Isso não é documento para efeito de proteção do 297 e do 298. Não é só isso. O conteúdo que está consignado ali precisa ter relevância jurídica. Então, um cartão de visitas, e esse é o exemplo de Luiz Regis Prado, um cartão de visitas eu posso identificar de onde é, quem fez, tem informações ali, mas ele não é documento jurídico com conteúdo juridicamente relevante. Significa que ele não interessa para esses artigos. Então, o documento precisa trazer no seu bojo, no seu conteúdo, uma declaração, uma manifestação, uma exteriorização que tenha relevo jurídico. E mais, que seja idôneo a comprovar aquilo que está declarado. Sendo assim, eu preencho os 3 requisitos e eu terei um documento para efeito de proteção do artigo 297 e 298. Agora que conhecemos o conceito de documento e os seus requisitos, é fundamental separar, classificar os documentos em público e particular. Há uma razão muito óbvia. O nosso legislador, ele, na organização dos tipos penais, ele utilizou um critério para separar os 2 delitos. Ele disse, no 297 eu protegerei o documento público, no 298 o documento particular. Então, antes de estudar o 297, a gente precisa compreender o que é documento público e o que é documento particular. O documento público, ele pode ser dividido em documento formal e substancialmente público e documento formalmente público e substancialmente privado. Independente da espécie que a gente estiver analisando, o documento público sempre vai nos conduzir a uma relação, ou vamos dizer assim, a uma autoria emanada de um agente público. Sim, o documento público, ele emana de um agente público no exercício da função pública. E quando o conteúdo tem interesse público, eu digo que, além de formalmente público,
ele é substancialmente público. É o que nós verificaremos nos atos inerentes ao poder executivo, legislativo, judiciário. De um modo geral, aqueles atos praticados que são associados à razão do próprio ente ou do próprio órgão público, cuidado, tá bom? Direito administrativo, ente tem personalidade, órgão não tem personalidade, tá bom? Mas, associando a essa esfera pública, nasce do agente público, no exercício da função pública, eu estou com documento público. E esse documento é formalmente e substancialmente público. Do outro lado, não do outro lado, mas como uma outra espécie de documento público, eu terei o documento que é formalmente público, porque ele passou pelo agente público no exercício da função pública, mas o conteúdo, portanto, a substância, é eminentemente privada, interesse particular. E você agora deve estar se perguntando, como é isso, professor? E eu vou lhe dizer. Imagine a escritura pública de compra e venda entre duas pessoas. Ora, senhores, a escritura pública é lavrada pelo tabelião, no exercício da função. Opa, então, documento formalmente público. Mas o conteúdo da escritura pública de compra e venda é de interesse particular de João, que está vendendo para José. Então, nós temos um documento público, muito embora a substância, ou seja, o interesse, a matéria que veicula, seja de interesse eminentemente privada, particular, tá bom? Nem tanto um quanto o outro, que eu acabei de citar para você, são documentos públicos. Só lembre que a gente tem essa separação. Tem documentos que são formalmente e substancialmente públicos e documentos que são formalmente públicos, mas materialmente, substancialmente privados, como eu acabei de falar para você. E a gente poderia parar por aqui no que diz respeito a documento público. Mas não, nós não pararemos. Por quê? O legislador pátrio, ele entendeu por bem elastecer o conceito de documento público. O que é que o legislador fez? Ele trouxe uma cláusula de equiparação legal. Ele equiparou a documento público a alguns outros instrumentos, a alguns outros documentos. Ou seja, por força de lei, preste atenção, por força de lei, nós consideraremos como documento público, presta atenção, o título ao portador ou transmissível por endosso. Eu estou falando de cheque, eu estou falando de nota promissória, eu estou falando de duplicata, eu estou falando de letra de câmbio. Não somente isso, ele falou, os livros mercantis. Os livros mercantis são aqueles, que estão lá no estabelecimento comercial, no estabelecimento empresarial, e são destinados a fazer registros das movimentações. Sim, teoricamente, estariam lá, interesse privado, não tem agente público emitindo, mas a lei equiparou a documento público. Para por aí? Não para por aí. As ações também das sociedades, sim, das sociedades comerciais. As sociedades anônimas, por exemplo, aqui é o exemplo, sociedade anônima, as ações dessa sociedade, elas são equiparadas por força de lei a documento público. Portanto, nós temos documento público como aquele que é emanado do agente público no exercício das suas atribuições, mas nós também temos o documento que é equiparado ao documento público, que são esses que eu acabei de mencionar para vocês. Tá bom? Entendeu o que é documento público? Você agora deve estar se perguntando, e o que é documento particular? O conceito de documento particular, o nosso legislador não trouxe. É um conceito obtido por exclusão. Ou seja, se não for documento público, nesse desenho que falamos, seja por definição ou por equiparação legal, será documento particular. Tá bom? Grave isso. E o legislador, no artigo 298, também trouxe uma cláusula de equiparação.
trouxe uma equiparação legal a documento particular, dizendo assim, olha, para efeitos do artigo 298, falsificação de documento particular, será considerado como documento particular o cartão de crédito ou de débito. Certo? Então, conceito de documento particular é obtido por exclusão, o que não é público será particular, e temos ainda a equiparação trazida no 298, que é cartão de crédito e cartão de débito equiparado a documento particular para efeito do artigo 298. Avançando no nosso estudo, chegou o momento de conhecer mais alguns aspectos comuns a estes crimes dos artigos 297 e 298. Embora cada um se dedique a um objeto material distinto, documento público, documento particular, os dois carregam as mesmas condutas: falsificar no todo ou em parte o documento ou alterar o documento verdadeiro. Aqui nós estamos no caput do 297 e no caput do artigo 298. Ali nós encontramos uma falsidade de natureza material, grave isso, material. E esta falsidade material ocorre por meio da contrafação, que é a fabricação do documento totalmente ou apenas parcialmente, ou a alteração. Falsificar no todo é fabricar o documento completo, integralmente. É pegar um papel que tem uma gramatura, espessura, tudo direitinho, arrumadinho, vou no computador, coloco todos os caracteres identificadores dele e faço a impressão especial e gero desde a origem o documento. Vamos observar. Imagine uma escritura pública de compra e venda. Escritura pública de compra e venda, que é um documento público. Eu tenho aqui uma escritura, ela tem um papel diferente, marcadinho, com a marca d'água, tem uma série de critérios identificadores. Imagine que eu consigo obter um papel especial, faço com que ele tenha a mesma textura do cartório e depois eu, no computador, faço toda a reprodução de um texto de uma escritura pública de compra e venda. Faço isso, faço a impressão, concluo todo o processo de imitação da verdade, porque isso é a falsidade, e aí eu consigo fabricar integralmente o documento. Isso é falsificar integralmente. É um exemplo, tá bom? Do outro lado, nós temos a falsificação parcial. O que acontece aqui? Eu tenho uma base que é verdadeira, eu tenho uma base verdadeira do documento, eu tenho alguma coisa verdadeira, e depois eu vou concluir essa formação do documento com uma informação inverídica. Então, veja que na falsificação parcial, alguma coisa é verdadeira e outra parte é falsa. Como é isso? Vamos lá, cuidado que eu vou chegar na alteração para você não confundir. A falsificação parcial vai acontecer, por exemplo, se eu obtenho um documento verdadeiro que não esteja preenchido. Vamos imaginar aqui, rapidamente, que eu tenha um documento, esse CRLV, de veículo automotor, eu consigo obter no cartório não, lá no Detran, um documento desse que ainda não está preenchido. Presta atenção comigo. Esse documento que eu obtive lá no Detran, eu subtraí de uma mesa, alguém deixou lá sem ver, eu peguei, trouxe comigo. O documento é verdadeiro, meu irmão. Ele está todo aberto, sem nada preenchido. Mas a base dele é verdadeira. E eu, presta atenção nisso, que não tenho legitimidade, não tenho poder, não tenho competência, não tenho atribuição para preenchê-lo, pego a base que é verdadeira e preencho com os dados inverídicos que me interessam. Perceberam?
eu tenho uma falsificação parcial. Eu falsifiquei em parte o documento. Entendeu? Falsificação no todo, em parte e em parte, pronto. Agora, venha comigo e entenda o que é alteração do documento verdadeiro. Na falsificação, eu não tinha um documento completo. Na falsificação, eu criei o documento desde a origem, completamente, ou peguei uma base incompleta e terminei. Na alteração de documento verdadeiro, perceba, o legislador, quando ele fala alterar documento verdadeiro, ele pressupõe que eu tenho um documento pronto e acabado, verdadeiro, e eu altero o seu conteúdo. Eu, que não tenho poder, não tenho legitimidade, não tenho autorização, chego no documento que já está concluído e modifico o seu conteúdo. Eu transformo os dizeres que estão contidos nele. Isso é alterar. É onde diz uma negação, eu faço constar uma afirmação, por exemplo, ou o inverso. Isso é alterar. Documento pronto, eu não tenho autorização, não tenho legitimidade, não tenho poder para isso, transformo o conteúdo, transformo a redação que está ali, os dizeres que estão ali. Esse é um conjunto básico que nos serve conceitualmente tanto ao artigo 297 como ao artigo 298. E agora, para encerrar a compreensão e o estudo sobre o artigo 297, eu devo lembrar ao nosso amigo que nos assiste que o legislador trouxe uma causa de aumento especial de mais 1/6 da pena se o crime for praticado por funcionário público no exercício da função, bem como, em 2000, acrescentou 2 parágrafos, o parágrafo 3º e o parágrafo 4º. Lá, nesses 2 parágrafos, nós observaremos que o legislador incorreu em uma certa falta de técnica. Parece-me que isso aconteceu. Por quê? O artigo 297, originariamente, ele traz uma base de uma falsidade material. Foi o que falamos há pouco. Falsificar, no todo ou em parte, alterar o documento verdadeiro. E quando ele insere os parágrafos 3º, ele traz para nós, no meio de um crime que é, por natureza, um falso material, ele insere uma falsidade de natureza ideológica. Sim, os parágrafos 3º e 4º trazem falsidade de natureza ideológica. Aqui eu não estou falando nem de fabricar o documento total ou parcialmente, nem de alterá-lo. Eu estou falando da pessoa que tem poder para preenchê-lo, da pessoa que pode preenchê-lo, tem poder para fazer isso, ou até mesmo o dever de fazê-lo, e ele faz o preenchimento desse documento, ou elabora esse documento, viciando o seu conteúdo. Veja que é diferente da alteração, que na alteração eu não tenho poder para mexer no documento que já existe. Aqui, o documento a ser produzido é produzido por quem tem poder ou dever para fazê-lo, mas o faz com informações inverídicas. Por isso, o parágrafo 3º fala em inserir ou fazer inserir informações diversas da realidade em documentos que, genericamente falando, são destinados a fazer prova junto à Previdência Social. Cuidado, eu estou falando genericamente, mas é importante que você leia todos os 3 incisos que se encontram lá no parágrafo 3º e leia também o parágrafo 4º, que fala da omissão nestes documentos de algumas informações importantes também vinculadas a esse processo de fazer prova junto à Previdência Social. Vejam vocês, nós acabamos de estudar a falsificação do documento público e do documento particular, 297
298. Mas, e se o agente que falsificou o documento chegar a utilizar esse documento? Primeiro, observe, a falsificação de documento público ou particular, ela já está consumada com a fabricação em si ou com a alteração em si, independente de uso, tá bom? Grava isso, porque nós estamos diante de um delito de natureza formal, ele não exige um resultado naturalístico, um prejuízo efetivo, tá bom? De um modo geral, a doutrina tem classificado como crime formal, então eu não preciso utilizar nem causar qualquer prejuízo, tá bom? Mas e se, além de falsificar, eu utilizo o documento falsificado? Nesse caso, pensamos que está com razão Rogério Greco quando assinala que seria o caso de aplicar o princípio da conjunção ou princípio da absorção, de modo que, se o agente falsificou e usou o documento, o uso do documento absorverá o delito, o ato, a conduta anterior, e nós teremos um antefacto impunível, tá bom? Então, fica atento para isso. Não há que se falar em concurso material de crimes, mas sim princípio da absorção ou princípio da conjunção, tá bom? E para encerrar o nosso vídeo, devo lembrar a você, o STJ tem uma súmula muito importante sobre o tema que nós estamos estudando, a súmula 17. Olha só, se o agente falsificar um documento para praticar um delito de estelionato, o que faríamos nessa situação? Como tratar essa situação? Seria um caso de concurso material de crimes? Kleber Masson sustenta isso. Seria um caso de princípio da absorção, o princípio da conjunção, fazer um crime meio, crime fim, um absorve o outro, quem absorveria? Nelson Grier dizia, é assim, a falsidade tem que absorver o estelionato. Ou seria o estelionato que absorveria a falsidade? O STJ optou por esse raciocínio, por essa linha de pensamento. O STJ, na súmula 17, disse, se o falso se esgota, se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, nesse caso, o estelionato vai absorver a falsidade. Esse é o posicionamento do STJ na súmula 17 e é também a linha de raciocínio trilhada por Rogério Greco. Ficamos por aqui. Lembro a você, inscreva-se no nosso canal, dê aquele like, compartilhe os nossos vídeos e comenta. Eu quero saber o que você está pensando. Até a próxima!